Boa noite a todos. Boa noite a todos. Uma grande alegria estar aqui na casa de André Luiz novamente. Sei que todos que aqui aportamos, na verdade nós não viemos aqui para ouvir a palavra do palestrante, para ouvir teorias, ouvir lições. Não. Todos nós que viemos aqui, todos nós que aportamos a um tempo de oração, a uma casa espírita, a uma casa evangélica, qualquer tempo que nos convida a orar, nós estamos buscando a comunhão com Cristo. Porque o tempo de oração é este lugar onde nós podemos vivenciar essa comunhão. E eu tenho certeza que todos vocês, como eu, estamos com uma imensa saudade de Jesus. Então eu trago aqui as minhas palavras na esperança de nós juntos podermos estar mais juntinhos de Jesus nesta noite. Porque todas as vezes que nós falamos da lição do Cristo, das lições do Cristo Jesus, rememoramos as suas orientações, falamos sobre Ele, nós nos projetamos para mais perto do nosso grande amigo Jesus. Então pedimos a Ele que esteja entre nós e que nós possamos saber estar na sua companhia. Bom, as palavras que trago aqui, tentando comungar com Cristo, elas orbitam em torno de um tema que já foi anunciado. E o nosso tema da noite é propósito da vida. Na atualidade, nós temos visto muito essa expressão, né? Propósito de vida. E nós percebemos que todas as vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, que este tema vem à baila, né? Essa expressão vem à baila, nós percebemos que as pessoas associam propósito de vida com uma atividade que se possa realizar e que possa, em se realizando, projetar esta pessoa que a realiza a uma condição de uma vida extraordinária. Tem-se até uma expressão, né? Uma vida épica. Então, as pessoas associam muito o propósito de vida a esta atividade, a esta realização, a este plano desdobrado que possa trazer uma vida extraordinária. Nós percebemos que existe uma grave confusão em relação ao significado mais profundo dessa expressão, desta questão. Propósito de vida. Geralmente, existe uma grande confusão entre propósito e projetos. Mas, como se diz lá em Minas Gerais, a minha saudosa Minas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu trago aqui este tema, propósito da vida, na esperança de que, ao final da nossa reflexão, nós possamos ter um pouco mais aclarado o que ele traz como propósito para o nosso viver. Eu trago este tema convidando a todos para uma aventura de reflexão. E uma aventura de reflexão é aquela que nos convida a mergulhar de uma forma mais profunda num pensamento, numa palavra, numa expressão,
naquilo que ela traz para o nosso entendimento, para as nossas ideias. E no afã de termos esta clareza nas nossas ideias, para que as nossas ideias aclaradas possam iluminar os caminhos das nossas almas, eu convido a todos para vir comigo na leitura desta reflexão. Penso que, iniciando esta leitura, seja salutar nós darmos uma paradinha no dicionário e buscarmos o significado etimológico da palavra propósito. Porque a etimologia traz para nós a intenção implícita no que a palavra quer comunicar. Na comunicação desta palavra, aquele que a ouve, que a lê, aquele que busca o seu entendimento. E quando nós vamos lá na etimologia da palavra propósito, nós vamos ver que ela se origina do latim propósito. E propósito é a conjugação do verbo proponere. E o que significa proponere? Bom, proponere, ele é composto do prefixo pro, que significa frente, e do sufixo ponere, que significa pôr, no sentido de colocar. Assim sendo, propósito significa aquilo que se é colocado à frente. Aquilo que dirige algo, que impele, que impulsiona, que promove o movimento de alguma coisa. Isso é propósito. Mas vamos um pouco mais na nossa aventura. Quando nós observamos a vida nas suas movimentações, nós podemos entrever o que vai à frente, o que promove as movimentações dos seres, o que impulsiona as movimentações de todos os seres que acompanham. Nós vamos ver que existe uma força em tudo e em todos, impelindo todos e tudo para uma condição evolutiva que propicie todos os elementos que compõem a vida a participarem do todo, com vista à consumação da unidade divina. É esta força que vai à frente, que, por exemplo, transforma uma lagarta em borboleta, que transforma uma semente em fruto, e que há de transformar nós homens em seres de luz. Aqui está o grande propósito da vida. Este propósito que tem essa força que traz para todos os seres a necessária transmutação para que ele possa compor de forma harmoniosa o todo. Porque o propósito da vida se comunica com o propósito de Deus. E o propósito de Deus é a composição da unidade divina em todo o universo. Vejamos dentro do nosso próprio organismo físico um exemplo explícito dessa
transmutação. Quando um micro-organismo nocivo invade o nosso equipo físico, o que acontece? Todo o nosso sistema imunológico vai agir mobilizando aquele micro-organismo nocivo. E as nossas células de defesa vão encapsular este alimento e fazer o que nós chamamos de, na biologia, de fagocitose. Neste processo, esse micro-organismo é levado à morte. E aí? Ele desaparece? Ele deixa de existir? Não. Ele é transmutado. Ele modifica-se em alimento para aquela própria célula que o encapsulou, deixando ali as energias necessárias para a sua sobrevivência. Então, aquele micro-organismo nocivo é transmutado em uma energia que volta para o todo, compondo de forma harmônica. Não é lindo isso? Transmutação. Tem uma música muito linda no nosso movimento espírita que fala assim: tudo que é diferente da perfeição entra em transmutação. Eis a essência do propósito da vida. Mas vamos mais. Existe uma força que proporciona este propósito, que promove este propósito, que faz ele acontecer. E por que esse propósito viceja para todos os seres que compõem a vida, ele viceja em nossas vidas também. Essa força, ela vai à frente, ela impele os nossos movimentos e impulsiona todos os seres da criação. Nós podemos ver essa força na maneira como se movimentam os átomos dentro os elétrons, dentro das eletrosferas dos átomos. Podemos vê-la na maneira como vibram os átomos. Nós vamos ver esta força impulsionando os rios no curso que eles têm que trafegar até afluírem ao mar. E na maneira como este mar acolhe estes rios. Vemos aí a força delineando esta maneira como o mar acolhe os rios. E também como o mar acolhe a brisa e os ventos que, elevando suas águas, formam as ondas para depois afogá-las nas águas do mar. Esta força que faz com que a Terra gira de uma determinada maneira em torno do Sol e estabelece como o Sol se comporta dentro do nosso sistema planetário. Também é esta força que vai desencadear os movimentos das galáxias na abóbada infinita e que vai induzir os movimentos dos vermes nas profundezas do abismo. Nós estamos falando aqui da vontade de Deus. Esta força
que estabelece o propósito da vida e que estabelece o propósito das nossas vidas, porque nós fazemos parte do todo. Quando nós falamos aqui em propósito das nossas vidas, nós estamos trazendo aqui aquele que propulsiona a nossa alma, que impulsiona o nosso eu mais profundo. Aquele chamado self. Propósito da nossa parte que abrange o nosso consciente, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente. O propósito que impulsiona a nossa totalidade. Quando nós trazemos aqui sobre o propósito de vida, nós não estamos falando do propósito do nosso ego. Porque o nosso ego é essa parte fragmentária. É o centro do nosso consciente, expresso nas realizações da nossa personalidade. Não é este o propósito que movimenta as nossas vidas, que justifica a nossa vinda à Terra, que nos trouxe aqui. Não é esse. E apesar de não ser este, o que nós vemos? Nós vemos que a maioria esmagadora das criaturas nos movimentamos, impelidos pela força do propósito do nosso ego. E é aqui que nós experimentamos o caos. Porque nós traímos o propósito da vida quando nós nos movimentamos dentro da vida dirigidos pelos propósitos do nosso ego. E o que quer o nosso ego? O nosso ego quer se promover na comunidade que o apoia, não é verdade? E quais são as condições para que nós alcancemos um lugar de promoção dentro da comunidade em que nós estamos? Riqueza, beleza, poder, conquistas materiais. E muitas vezes nós passamos uma vida inteira sem recordar dos propósitos da nossa alma. E caminhamos dentro da vida buscando riqueza, beleza, poder, conquistas materiais. É por nós vivermos essa dicotomia entre o propósito da nossa alma e o propósito do nosso ego que temos passado sucessivas vidas experimentando a dor e o sofrimento. Nós não estamos aqui querendo dizer que nós temos que passar pelo mundo e não buscar realizar as conquistas materiais. O que o Evangelho nos diz? É errado aqueles que subjugam o seu corpo como se ele fosse o malfeitor das suas distorções, das suas desconexões com o propósito da sua alma.
Nós estamos no mundo e precisamos viver as coisas do mundo. Precisamos, como o Evangelho nos disse, cuidar do nosso corpo, porque ele é a ferramenta que por hora nos serve à evolução da alma. O que nós estamos querendo dizer é que nós não podemos viver os nossos projetos, as nossas atividades, as nossas conquistas materiais, perdendo de vista a finalidade a que viemos aqui, deixando-nos ser conduzidos pelo propósito do nosso ego, em detrimento ao desdobramento do propósito da nossa alma. O que nós estamos querendo dizer aqui é que todas as vezes que nós estivermos dentro de um trabalho, de uma atividade, de uma realização, que seja a força do propósito das nossas almas a nos dirigir dentro dessas realizações. E existe uma diferença muito grande na maneira como nós fazemos acontecer as nossas conquistas, como nós desenvolvemos os nossos projetos, quando nós somos impulsionados pela força que viceja dentro do propósito da alma e da força que viceja dentro do propósito do ego. Porque a força que viceja dentro do propósito do ego, ela advém da ilusão. A do propósito da alma, não. A força do propósito da alma é a mesma força do propósito da vida, porque, ora, já falamos e repetimos, nós estamos inseridos dentro da vida, compomos a vida, então o propósito da vida é o propósito da nossa alma também. E é porque nós não temos desdobrado os nossos projetos com a força deste propósito que ainda experimentamos dor e sofrimento. Porque a dor e o sofrimento são esses aguilhões que a vida utiliza para nos recolocar dentro do fluxo do propósito da vida. Porque o propósito da vida é a manifestação da vontade de Deus. Falando em aguilhões, nós lembramos aqui de Saulo de Tarso, o doutor da lei, orgulhoso e vaidoso, que abraçara de forma obstinada o projeto de defender a lei mosaica. E ele o fez com todas as forças que ele tinha dentro de si. E não haveria nada de mal nisto, se estas forças tivessem advindo do propósito da sua alma. Mas não. Elas afluíram do propósito do seu ego. E, naturalmente, vieram as dores e os sofrimentos. Nós não podemos esquecer, como certamente Saulo não esqueceu, daquele dia de tamanha beleza e que ficou para sempre na história do cristianismo, quando Saulo, sofrido por aquelas dores, sai a caminhar, buscando resolvê-las a seu modo,
E eis que então, no seu caminho, mais precisamente no caminho de Damasco, o orgulhoso doutor da lei encontra-se com Jesus. E Jesus trazia naquele dia, junto ao doutor da lei, a voz da alma do mundo, para relembrar-lhe dos propósitos da vida e de sua vida. Dizendo então a ele que aquela hora já estava de joelhos, subjugado por uma força que ele não conseguia explicar. E Jesus, diante de Saulo, ali, subjugado por aquela força, diz: Saulo, não recalcitre contra os aguilhões. E Jesus trouxe aquela fala numa inflexão tão forte, tão amorosa, tão paternal, que não existe dúvida de que ali, através do verbo de Jesus, falava a voz do Senhor da vida, a relembrar a Saulo que ele estava distanciado do propósito da vida, que ele estava atendendo não o propósito da alma, mas o propósito do seu ego. E ali, ele o convidava a recompor-se, a reapresentar-se dentro do fluxo do propósito da vida, para realizar todas as suas movimentações sobre o fluxo, a propulsão da força do Senhor. E é sabido que Saulo transmutou-se em Paulo, um dos maiores colaboradores de Jesus na seara do cristianismo na terra. Tudo que é diferente da perfeição entra em transmutação. Eis a essência do propósito da vida. Precisamos lembrar disso. Nas nossas andanças, nas nossas realizações, dentro dos nossos projetos de vida, precisamos lembrar disso. Talvez uma maneira bem prática de lembrarmos disso é fazermos a pergunta que Paulo fez a Jesus. O que Paulo perguntou a Jesus quando ele apresentou a sua memória que ele estava desconectado do projeto, do propósito da vida? O que Paulo perguntou? Bom? Senhor, que queres que eu faça? Todas as vezes que nós estivermos dentro de uma movimentação, em todos os períodos da vida, em todos os projetos que estivermos desenvolvendo, no dia a dia do nosso trabalho, no desdobramento da tarefa da maternidade, da paternidade, do nosso ofício profissional, é preciso perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? E a voz do Senhor nos relembrará do propósito
propósito da vida. Porque este propósito é impulsionado pela vontade do Senhor. Para todos nós. Ele está estabelecido. E relembremos que o grande propósito da vida é fazer com que os seres adquiram condições para compor o todo de forma harmoniosa, com vistas à formação da unidade divina. Não podemos confundir projetos com propósitos. Não podemos esperançar uma vida épica, uma vida extraordinária, fundamentados na realização, na conquista de coisas materiais, na consumação de um projeto. Não. Porque um projeto não dura a vida inteira. Mas um propósito dura enquanto tudo não fica. É ele, o propósito da vida, que justifica a nossa vida e que a fez acontecer. Um propósito da vida, e portanto, o propósito da vida e portanto o propósito das nossas vidas, dura e viceja, inclusive no momento da morte. Sócrates, o grande filósofo grego, considerado o pai da ética e da moral, porque tudo que ele fazia com a promoção que o propósito da vida, com a promoção da força do propósito da vida, foi preso e condenado a beber o veneno chamado cicuta, que é um veneno letal, para que ele provocasse o seu próprio autoextermínio. Um dia antes da morte de Sócrates, ele foi visitado pela sua esposa, que, exasperada, lhe dizia: mas, meu bem, isso é de todo injusto. E Sócrates disse-lhe serenamente: e por acaso seria melhor se fosse justo? E serenamente ele fez o que tinha sido estabelecido para ser feito, morrendo sereno e em paz com o propósito da vida, conciliado com o propósito da vida, comungando com o propósito da vida. Joana de Cusa, uma das mártires do cristianismo, fora condenada a morrer viva na fogueira, ao lado do seu filho amado, que também fora condenado à mesma sorte. E então, um pouco antes de ser ateado fogo naquela fogueira, o seu algoz aproxima-se dela e lhe diz: abjura. Abjura este Cristo, que você diz que é o seu Senhor, e você será solta desta cruz. Você será liberta. E o seu filho também. Anularemos esta pena. Abjura. Joana de Cusa, que movimentava-se em todas as suas
suas realizações. E que ali estava porque vivenciou o propósito da vida na sua vida. Serenamente baixou os olhos e silenciou. Não o beijou. O seu algoz, num tom irônico, olha para ela e lhe diz: ora, mas este Cristo só lhe ensinou a morrer. E Joana de Cruz, movida pela força do propósito da sua alma, serenamente lhe diz: não apenas a morrer, mas também a amar-te e perdoar-te. É assim que agem as almas e os homens quando são movidos pela força do propósito da vida. Que nós possamos agir assim também. Muita paz a todos. Agradeço as palmas como incentivo para continuar estudando.